Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar como você pode maximizar uma possibilidade de uma boa tendência. Meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos, especialista em dólar, especialista em time de entrada. Para poder te explicar, vamos aqui então para a minha tela. Beleza, com a tela aberta aqui, já vou conseguir te explicar quais são os problemas, né, os desafios de se operar uma tendência e como que a gente consegue solucionar isso usando as ferramentas. Vamos lá, pessoal. Qual que é o grande problema ao se operar uma tendência? O que acontece? O que define uma tendência é você ter fundos acima de fundos e, consequentemente, topos acima de topos. Então, se eu pegar esse fundo aqui com esse fundo aqui, está reto. Então, não é uma tendência de alta. Agora, se eu pegar esse aqui com esse aqui, aí sim estamos numa tendência de alta. Esse está menorzinho, esse está maiorzinho, então fundos maiores e, consequentemente, topos maiores. Então, você tem o preço aqui subindo, né? Então, essa é a principal característica, né, o que define uma tendência de alta. Você tem que estar o preço negociando cada vez mais para cima e tanto a base disso, né, os fundos têm que estarem maiores e os topos também estarem maiores. O que acontece é, dependendo a área de onde você estiver, essa tendência não vai estar muito boa. Por quê? Porque da mesma maneira que se você olhar, você tem uma tendência aqui, ó, você tem topos, fundos maiores aqui, você tem fundos maiores nessa que eu tinha mostrado para vocês. E se você olhar um pouco, você poderia estar traçando linhas de tendência, né? Uma aqui, você poderia estar traçando linhas de tendência aqui. E o que está acontecendo aqui? Se a gente filtrar bem, eu vou tirar essa linha aqui e vou tirar essa linha aqui, você vai perceber que as coisas estão se afunilando aqui, ó. Tá vendo que está se afunilando? Aonde que o mercado lateraliza? Aonde que o mercado gera esse contexto, né, esse cenário de lateralização? É aqui quando fica perto da MAP central. Então, o que acontece? Se você pegar só a definição de fazer compras, se tiver tendo fundo acima de fundo e topos acima de topos, e pensar assim, tá subindo, tá respeitando aqui. Então, tá segurando, tá segurando, tá segurando, tá segurando. Tá com cara que vai subir. É o que você vai fazer? Você vai comprar aqui. Isso, olhando só tecnicamente. Porém, somente isso, repara, você comprou aqui e não continuou subindo. E pior, né? Bem na hora que você comprou, quando você percebeu que era uma tendência, ele quebrou essa LTA, rompeu e criou um fundo lá atrás. Ou seja, depois que você percebeu que a tendência e entrou, já estava tarde. Não é uma região legal para entrar. Isso acontece muito quando a pessoa vai operar tendência. Quando uma pessoa vai operar tendência, acontece demais isso. Quando percebe que é uma tendência, vai comprar e acaba a tendência. Isso acontece principalmente ou quando você está num extremo, porque a região que já está em sobrepreço. Então, você acha que vai continuar e não continua porque já está em região de sobrepreço, então não vai mais subir mais do que isso. Ou isso aqui acaba acontecendo justamente aqui no meio. Não é uma região de sobrepreço, é uma região de preço justo. Só que quando a gente está aqui no meio, você tem o quê? Briga. Você tem um cabo de guerra aqui. Você tem
LTBs formadas lá atrás, com LTAs formadas aqui embaixo, e no final isso aqui vai estourar para algum lado. Então, não fique operando tendência quando tiver tudo de lado aqui na central da MAP. Então, para a gente conseguir maximizar e entender uma boa tendência, a gente vai precisar da MAP na tela. Aqui estou usando a versão da MAP N12 e é com ela que a gente vai conseguir fazer todo esse estudo aqui de maximização de tendência. Vamos lá. Primeiro passo, né? Primeiro passo. Para ficar um operacional seguro de tendência, o que eu gosto de esperar? Eu gosto de esperar realmente ter uma percepção que o mercado entrou em tendência. Então, assim, ó, o que é a definição de tendência? A definição de tendência é algo que se repete, certo? E por que as pessoas compram em tendência? Porque se o preço está subindo, ela imagina que se ela comprar novamente, esse algo vai se repetir e vai continuar subindo. Então, é por isso que na análise técnica existe a sugestão de se operar uma tendência. A tendência é operar algo que tende a se repetir, certo? Porém, para eu ter certeza, né, que esse algo está se repetindo ou pode se repetir, eu não gosto de considerar simplesmente fundos acima de fundos, com topos acima de topos. Eu gosto de esperar realmente um movimento forte de tendência ou um movimento forte que ainda, na verdade, não é uma tendência, e esse movimento forte pode gerar um novo movimento forte. Como assim? Repara aqui, ó. Subiu, voltou, subiu. Aqui, desceu, voltou, desceu. Esse movimento aqui, ó, essa venda aqui para o preço cair, ou essa compra aqui para o preço subir, é o que é muito buscado dentro da análise técnica, que é a terceira onda. Ou seja, é uma projeção do primeiro movimento. É uma repetição, é uma continuidade daquilo que vinha se mexendo anteriormente. Aqui sim, eu acho interessante a gente estar pensando em tendência. Então, repara, aqui atrás eu tenho simplesmente fundos maiores, topos maiores, porém eu não estou vendo aqui nenhum deslocamento de preço muito grande. E por não ter esse deslocamento de preço muito grande, eu não tenho possibilidade de projetar isso para frente. Se não tem movimento de tendência para acertar, se não tem uma urgência de mercado, se não tem deslocamento, não tem por que eu pensar em tendência. Como assim? Pensa comigo, pessoal. Para você entrar a favor de uma tendência, para você pensar que você vai subir, voltar, vai comprar aqui e o preço continuar subindo, tem que ter um contexto por detrás disso. Por quê? Os institucionais não estão aqui para pagar mais caro. Ninguém que vai negociar nada que seja qualquer estilo de ativo, você não quer pagar mais caro por isso. Então, por que aqui, ó, a gente olha aqui e as maps respeitam tão bem, né? Então, chega aqui na verde, é região de compra, chega na vermelha, é região de venda, chega na vermelha, é região de venda, chega na vermelha, é região de venda, chega aqui perto da verde, é região de compra. Por que isso? Porque nas regiões de sobrepreço e subpreço, é onde mais vai ter institucional atuando. Eles vão vender muito aqui em cima
e comprar muito aqui embaixo. Ninguém quer ficar comprando muito aqui em cima. Ninguém quer pagar mais caro por nada ou vender mais barato algo. Isso é normal de qualquer ativo negociado, certo? Então, para você entrar numa tendência, você tem que estar lembrando que você está entrando e pensando em um operacional que você vai comprar e você está achando que isso vai subir mais. Então, o preço já subiu um tanto, você vai comprar de novo achando que vai subir mais. Então, por isso que eu falo aqui para os meus para os nossos membros que para operar tendência tem que ter alguns sintomas, tem que ter alguns cenários e tem que aguardar algumas coisas acontecer. Por quê? Para você não ficar caindo na enrascada de topos acima de topos. Porque só isso aqui não te projeta nenhum movimento forte para o futuro. Felipe, então como que você opera? O que você gosta de operar? Então vamos lá. Quando eu vou pensar em maximizar as minhas possibilidades de tendência, eu penso no seguinte: primeiro de tudo, eu espero o preço andar bastante para um lado. Depois que esse preço anda bastante para esse lado, aí o que vai acontecer? A MAP central aqui, ó, ela vai inclinar, certo? Depois que ela inclinar, aí sim a gente vai estar pensando em compra aqui na volta dela, ó. Voltou, aqui sim eu vou estar pensando em uma compra. Pessoal, a central da MAP tem muita tecnologia aqui dentro. O núcleo dela é composto pelo que mais existe de novo e refinado na leitura de algoritmos do mercado financeiro. Então, além dela entender como que estão sendo a negociação de preços, ela entende a distribuição e como estão as ofertas para conseguir mensurar tudo isso. Então, por isso que ela é tão precisa e a central da MAP é o que a gente utiliza de referência para continuar uma tendência. Nela, a gente consegue entender onde estão sendo negociados e o que é realmente um preço justo e o comportamento disso. Então, eu vou pensar em compras na central da MAP depois que o preço subir e voltar nela. Então, ele tem que sair daqui, afastar dela, voltar. Aqui sim, eu vou estar pensando em uma compra, tá? E aqui entra os 3 Cs. Vamos lá. Os 3 Cs são contexto, cenário e comparativo. Então, vamos voltar aqui para a minha tela. Contexto é o seguinte: é importante você ter uma base do seguinte pensamento. Por que eu estou comprando e achando que isso vai continuar subindo, se as instituições não querem pagar mais caro? Então, para isso estar acontecendo, normalmente, o mercado vai estar estressado com alguma coisa. Seja um dia de payroll, seja um dia de rolagem, seja um dia de algum indicador econômico, seja um dia que algum presidente de Banco Central falou alguma coisa, seja alguma mudança que pode influenciar na política monetária, alguma coisa tem, certo? Seja excesso de algum índice mundial subindo ou caindo, reflexo da China, reflexo dos Estados Unidos, algum contexto sempre tem atrás de uma tendência, sempre. Segunda coisa é o comparativo. Desculpa, segunda coisa que a gente vai olhar é o cenário. O que é o cenário? É a MAP. A MAP pura. Quero comprar na central depois que ele fizer esse comportamento. Subiu, voltar, comprou, ou desceu, voltar, caiu. Certo? Ó, esse movimento é um clone desse movimento. É a mesma coisa. Então,
Desceu, virou ela de cor, voltou nela, continuou caindo. Subiu, virou ela de cor, voltou nela, subiu. Igualzinho. Então, esse aqui é o cenário. Isso que eu estou mostrando para vocês, a gente chama de top-down. O top-down, o que acontece? É quando você foca o seu olhar em procurar alguma coisa. Então, você vai procurar aqui movimentos nos quais andou bastante, voltou até a central e continuou subindo, certo? Para ter tendência, para ter projeção, para ter continuidade, o melhor desenho que você vai conseguir encontrar, o melhor cenário que você vai conseguir encontrar é esse. Esse tem projeção para continuar, sempre usando a map central de referência. E aqui entra o que todo mundo quer, que é o que fecha os 3Cs, que é o comparativo. E a gente precisa comparar o seguinte: aqui nesse nível é onde vai entrar compras, porque subiu, voltou, é o preço justo, pensando já em continuidade dessa tendência. Só que a gente precisa comparar se realmente vai ter compra. E quem traz essa percepção para a gente? É o FPLM Gold. Com o FPLM Gold, o que acontece? Desceu até aqui, é onde vai entrar, a gente tem a perspectiva que vai entrar compra. A ferramenta ficou verde? Ficou verde. Beleza. Então, no contexto identificado, com o cenário identificado, eu tive uma percepção que aqui entraria a compra. Quando chegar lá, você só verifica, você só compara se realmente entrou. Entrou compra na região onde eu já probabilizei que entraria? Entrou. Então, beleza. Então, está acontecendo o que eu quero. Aí sim você pode estar pensando numa projeção desse movimento. Aí sim você pode estar comprando, porque tem compradores comprando com você. O fluxo aqui, nessa região do gráfico, é estratégico. Então, você tem um fluxo estratégico em determinada região do gráfico. E é isso que a gente fala, e é essa a nossa vertente, e é essa a nossa filosofia. Por isso que nós criamos o fluxo no gráfico, que é em um cenário ideal, você só precisa de uma confirmação de um fluxo que aquele fluxo, naquele lugar, vai trazer o comportamento de mercado que a gente quer. E aí, quando você tem a região correta com um comparativo de que realmente entrou fluxo aqui, beleza. Aqui a gente tem uma excelente operação de tendência. Pessoal, em falar em semana fluxo no gráfico, em falar em FPLM, em falar em fluxografia, nós vamos liberar as nossas ferramentas para teste na segunda que vem, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição e no finalzinho vou mostrar para vocês como que faz para se cadastrar lá, caso vocês não tenham se cadastrado. Quem já se cadastrou, as ferramentas vão chegar na segunda-feira junto com o vídeo de instalação, tá? Então, junto com o vídeo de instalação, vai chegar lá as ferramentas na segunda logo pela manhã. Por quê? Porque a nossa aula já na segunda-feira vai ser uma aula passando conceitos para vocês, uma aula de inauguração ali e já passando conceitos para vocês, conceitos importantíssimos em dólar, índice e outros ativos que a gente vai trazer ali. E já dá para vocês aprenderem esses conceitos com a ferramenta instaladas, certo? Beleza. Então é o seguinte, a gente precisa de contexto, cenário e comparativo. O cenário é o que a gente vai tirar com a map e o comparativo com o próprio FPLM. Então, para fazer essa combinação, a gente precisa de FPLM e a gente precisa de map. Dito isso, agora vocês conseguem entender, por exemplo, outros estilos de trades
e outras possibilidades. Agora a gente começa aqui a maximizar a leitura. Então, por exemplo, por que esse trade aqui, ó, subiu, voltou, e uma compra aqui não subiu? O que será que aconteceu aqui? Era uma região propensa para subir, você tinha o cenário. Mas o que aconteceu aqui? Por que não subiu? Porque você não tem o FPLM virando no ponto previsto, certo? Então, se você tem ali um cenário e não entrou fluxo, você simplesmente não faz nada. Não entra nesse trade, certo? Outro aviso importante, né? Vocês vão reparar que os melhores trades, quando você vai pegar ali um trade a favor da tendência, é o seguinte. Repara que a parte de cima aqui, ó, da ferramenta FPLM, tá chegando até aqui em cima, ó. Ela passa do nível 3,5, passa do nível 7, que são essas linhas pontilhadas aqui, e jogam aqui por cima, ó. Repara que elas ficam excedendo os limites pontilhados aqui, ó. Ó, excedendo os limites pontilhados, estão vendo? O que isso está mostrando para a gente? Está mostrando para a gente que quando a compra atua, ela está fazendo muita força. Isso faz você perceber quando um ativo realmente entrou em tendência. Por quê? Repara que aqui, ó, a força do mercado estava só aqui dentro, ó. Prioritariamente. Nesse momento aqui, ó. Quando ele pegou, saiu desse momento, foi até lá em cima, ele chegou lá, acendeu essa luzinha um pouquinho mais grossa ali nela, que está mostrando realmente muita força, fluxo persistente. E aí, depois que isso aconteceu, aí sim a gente pode considerar que, opa, esse movimento está forte para cima. E o que a gente deseja, então? Se você entende que essa ultrapassada dos limites aqui do FPLM, mostrando um excedente de força, mostra que a força de compra está grande, o que você não quer para quando você quer um trade de tendência é que quando a venda atuar, é ultrapassar os níveis aqui de baixo também. Então, só fica bom uma compra aqui, ó. Só fica boa uma compra aqui se no momento dessa compra o FPLM não tiver vindo até aqui ultrapassado o menos 7 antes de virar de novo para verde. Então, ó, tava vermelho, ficou verde. Tava verde, ficou vermelho. Quando ele for virar para verde novamente, o tanto que ele desceu aqui é importante a gente entender, porque ele deixou um rastro matemático de fluxo que mostrou que está muito pesado, está muito forte ainda a força vendedora. Então, se você quer uma tendência, a venda não pode estar muito fraca, tá muito forte. A venda não pode estar muito forte, a venda tem que estar fraca. Ou seja, às vezes que ele subir, voltar aqui, então subiu com a ferramenta verde, voltou com a ferramenta vermelha e pegar para subir novamente, ela não pode ter vindo aqui para baixo, ó. Não pode ter vindo aqui para baixo, tá? Por quê? Porque aí, se você quer uma tendência, se você quer comprar e achar que vai continuar subindo, se você quer comprar e entender que isso vai romper as máximas, romper os últimos níveis, sair estourando o topo, andar muito mais, a venda tem que demonstrar fraqueza. Por quê? Porque só assim a gente consegue ver que o comprador realmente está mais forte do que a venda. Então, se você comparar aqui, ó, a compra chegou até aqui em cima e a venda só chegou até aqui embaixo, sabendo que ela poderia também,
ter chego até aqui embaixo. Deixa eu pegar esse aqui, ó. A compra chegou aqui, ultrapassou o 7, e a venda nem chegou no 7, significa o quê? Significa que a compra está diretamente mais forte do que a venda. E isso deixa um rastro no mercado que sim, dá liberdade para depois eles virem, ó, e comprar muito mais. Então aqui de novo a compra, ó, ultrapassando os limites ali. Então mostra que a compra está realmente querendo comprar mais. Então é isso que define uma tendência, é isso que faz o preço conseguir subir para níveis superiores ali, né? É agressão de compra, que é o que a ferramenta FPLM Gold traz para a gente. Então, repara numa coisa. Nesse momento aqui, ó, a gente deixou de fazer esse trade, certo? Por quê? Porque chegou aqui e o FPLM não virou verde. Então, não teve compra na central. Então, acabou o dia. Então, um trade bom de tendência nesse dia aqui foi esse, ó. Subiu, voltou, certo como eu falei, o FPLM não estava passando do 7. Deu certo aqui. Tá, esse é o trade muito seguro pensando em tendência. Então, esse trade é o que tem o maior payoff possível. Por quê? Se você estiver comprando na central, onde que ficaria seu stop? Na linha de baixo. Então, você tem uma linha de stop para trás contra uma possibilidade de pelo menos duas linhas para cima. E o bom disso é que você está numa diagonal. Então, o que acontece? Se você está numa diagonal e medir de uma linha para cá, vai dar o que, ó? Para ele voltar a encostar nessa linha, daria aqui uns 7 pontos. Se você pegar aqui 10 na diagonal para cá, ó, vai estar dando quase 9, tá vendo? Então, você está com stop de uma linha para baixo, com alvo de pelo menos duas para cima, sendo que essas duas estão na diagonal. Então, não é uma reta assim, ó. São duas com o preço andando. Então, ó, se fosse aqui, ó, ia dar 13. Então, aqui, ó, tá numa tendência. Tá tudo inclinado para cima. Duas maps para dá 18. Tá vendo? Então, isso aqui traz um payoff positivo. E o que acontece? Vocês vão reparar que existe outras possibilidades de compra e conforme mais vocês irem testando as ferramentas e utilizando e se aprofundando na leitura, eles vão pegando confiança, querendo comprar na central e vão querer encontrar novos trades de tendência. Porém, eu não recomendo ficar buscando vários estilos de trade de tendência, porque aquilo que eu falei, tendência boa mesmo, tem que ter tudo isso acontecendo. Então não fica focando, se tiver aqui, ó, não é tendência, ele está lateralzão. Se tiver lá em cima, também não é tendência, ele está no extremo, tá? Existe uma outra possibilidade de fazer um bom trade de tendência, que é esse aqui, ó, que dá para você maximizar a possibilidade com essa ferramenta também. Aqui em cima da map, a gente tem uma função que é a Probline. A Probline mostra para a gente o seguinte, que se ela está ligada, pode ser que o mercado entrou em uma urgência para aquele momento. Então, ele identificou alguma coisa. Alguém deu uma agressão muito mais forte, alguma distribuição de preço foi feita de forma atípica. Ele pescou alguma coisa de acordo com as distribuições dos players no mercado e plotou para a gente. Opa, tem coisa acontecendo aqui. A Probline, quando ela plota, ela sempre vai plotar aqui, ó, na S4 e na S5. Na S4 e na S5. Certo? Sempre ela vai plotar depois dos extremos. Por quê? Porque se ela não está ligada, ó, se ela não está ligada, ó,
a linha verde já segura o preço. Já é a mínima do dia só de chegar na linha verde. Ó, vamos pegar esse caso aqui que ela está desligada. Agora, embaixo aqui, ó, se ela ligou, o que ela está falando para a gente? Opa, cuidado. Em vez da reversão ser na verde, pode ser que ele queira andar mais um pouquinho e venha mais uma verde para baixo. Então, a Probeline, ela fala isso. Ela mostra que pode ser a reversão e já deixa plotado para você. E aí você tem que ter uma certa cautela que ele pode bater na primeira vermelha e talvez até na segunda. O que vai mostrar se isso vai bater ou não é o próprio fluxo, né? Se bateu na primeira e virou vermelha, é porque é venda. Se bateu na primeira e virou vermelha, é porque é venda. Então, pode ser que ela já deixe ali probabilizado que pode dar uma passada. Só que isso vai servir para a gente também, da mesma forma que ela está falando que pode subir um pouco mais, o que ela está mostrando para a gente pensando no sentido da tendência? Ela está mostrando isso aqui, ó, que a melhor compra pode ser um pouco mais para cima também. Então, lembra que eu acabei de ensinar que daria para a gente ficar comprando na central, se tivesse um movimento bom e voltasse, e continuar? Dá para você comprar, em vez de ser na central, na S1 também, se a Probeline tiver aceso. Então, repara aqui, ó. Aqui não tinha nenhuma Probeline, não tinha as minhas pontilhadas lá. Então, a central é a melhor região para compra. E o stop fica aqui atrás. Já na situação de Probeline, ele te dá a possibilidade de você estar comprando, então, na linha da frente, em vez de ser na central, e o stop acaba ficando na central. Por quê? Porque se ela abriu lá, o mercado está um pouco mais urgente que o normal. Se ele está um pouco mais urgente que o normal, você pode estar pensando em compra um pouquinho mais para cima. Então, repara, para ser tendência, para você comprar achando que o mercado vai continuar, tem que ter cautela. Tem que ter os níveis anotados, tem que ter segurança e tem que ter as maps ali ajudando a gente. Por quê? É muito fácil de você cair num enrosco de lateralização e achar que a tendência vai cair naquela do falso rompimento. Então, para não ser falso rompimento, é bom que seja nessas condições que eu estou passando para vocês. E a regra para entrar aqui na S1 é a mesma. O que acontece? Quando chegar na S1, o FPLM não pode estar ultrapassando o 7. Então, olha aqui. Ele está ultrapassando o 7? Não. Ultrapassar que eu falo é assim, tá? Ó. Então, ele de lado no 7 aqui não tem problema, tá? Então, ultrapassar ele de lado assim, ó, não teria problema, tá? O que eu digo ultrapassar mesmo é chegar até aqui. Então, passou mesmo, tal, deitou aqui, veio muito, igual esse caso. Então, não pode estar chegando na central desse jeito. Tá. Uma vez que tá com esse nível anotado, já sabe o que aguardar no FPLM, o que precisa acontecer aqui é o FPLM ficar verde. Na região que você está probabilizando que você vai pensar em tendência, tem que entrar comprador. Então, é importante que o FPLM fique verde, senão não tem compra entrando. E aí, não tem como o preço subir se não tiver compra entrando, certo? Então, desceu. O FPLM não chegou aqui embaixo no 7? Não. Beleza. Ficou verde? Ficou. Ótimo. Então, você teve um movimento inicial, voltou, e aqui você tem uma projeção desse movimento. Então, nesse caso, você tem uma possibilidade desse trade aqui andar mais. Normalmente, quando você entra nesse trade, qual o seu único risco? É ele não andar mais do que uma map. Então, se você entrou na região certa, esse trade aqui normalmente anda duas maps, igual eu falei para vocês. Uma, duas, pelo menos. Então, você tem um risco retorno 2 para 1 aqui. Então, entrou aqui, vai andar uma, duas, pelo menos.
Se tiver acontecendo tudo isso bonitinho e tal, fez a leitura e não rompeu uma MEP sequer, cuidado, que essa tendência não está tão boa assim, não está tendo continuidade e acabou de entrar numa lateralização. E aí, para sair dessa lateralização, vai existir outras regrinhas, e aí, para conseguir andar e passar essa MEP a mais aí que precisa acontecer mais uma coisa no FPLM, que aí eu vou conseguir passar mais sobre isso, né, no evento, tá? Mas a probabilidade, fazendo isso bonitinho, é 2 maps tranquilo. Se esbarrar em uma, cuidado, a gente precisa dar uma olhada no que o FPLM vai mostrar, se ele vai continuar ou se ele vai voltar na própria linha da entrada. E aí, seguindo essa regrinha, fica tranquilo de pegar essas projeções aqui, essas projeções aqui, essas projeções aqui, e aí sim você consegue maximizar os seus trades de tendência. Só um detalhe aqui, só reforçando, né? Probline está ligada. Daria para pegar em S1? Daria. É o preço legal? É. Mas o FPM ficou verde? Não. Chegou na central. Apagou o Probline. Então a central é referência. Fechou positivo? Fechou. Mas o FPM ficou verde? Não. Então não é compra. Então repara. É sempre importante ter a confirmação do comparativo. Você tem que ter fluxo na região estratégica. Combinou os três, contexto, cenário comparativo, dá para fazer isso na central, dá para fazer isso na S1, certo? O pessoal que está perguntando sobre a inscrição semana fluxo no gráfico. Vou então trazer aqui os avisos e a gente vai se encaminhando para o final dessa live. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Aqui vocês vão fazer o seguinte, deixei o link na descrição. Durante o evento, vou trazer vários exemplos, vários estilos operacionais, PDFs, vídeos ali que a gente vai trazer em material no mesmo estilo desse. Então, segunda-feira, nesse mesmo horário, 7 horas, né, 19 horas no caso, 7 horas da noite, né, ou 19 horas, depende de como que você fala, tal. Nesse mesmo formato, a gente vai preparar um material e trazer esse material para vocês. Então, a gente vai ter a primeira aula na segunda-feira, a segunda aula na quarta-feira, a terceira aula vai ser prática com aplicação em replay de mercado, no qual vocês vão poder ali ficar perguntando onde entra, onde sai e tal, e eu vou ir mostrando ali no replay para vocês, explicando tudo que a gente vê na aula 1 e 2, a gente vai colocar na prática na aula 3, então vai ter bastante conteúdo já para aplicar no vídeo 1 e 2, e no 3 eu vou colocar em prática o que eu expliquei para vocês com vocês, tá? E aí no 4 a gente vai fazer um fechamento de conteúdo, certo? Para você receber as ferramentas, lembrando, entra aqui no link da descrição, coloca seu nome, o WhatsApp e o e-mail. O WhatsApp aqui ele é opcional, tá até entre parênteses aqui, tá? E aí na segunda-feira de manhã, você vai receber as ferramentas com o vídeo de instalação. E aí, com o vídeo de instalação, você já vai poder entrar na segunda-feira, assistir a primeira aula com as ferramentas aí na tela. Então, você já vai conseguir colocar coisas em práticas após a primeira aula, certo? Lembrando que quando você se cadastra, na confirmação do seu e-mail, vai chegar para você um link para você entrar no WhatsApp exclusivo do evento. Então, tem o grupo exclusivo do evento que você, depois que se cadastrar aqui, vai receber um convite. E aí, entra no grupo do WhatsApp também, porque lá vai ter todas as informações, lembretes, horários, tudo que vocês precisam saber, links e tudo mais. Certo? Combinado, galera? Fechou, então. Então, essa foi mais uma aula top para vocês irem entendendo
os efeitos ali, né, que as maps, o mapeamento, o cenário, o fluxo no gráfico pode trazer, para você ir começando a entender como você pode ir operando qualquer ativo financeiro com mais segurança. Vou indo nesta, até segunda-feira, fui!